A Benedita da Silva conseguiu uma vitória histórica para o povo brasileiro. Ela conseguiu que nas campanhas eleitorais a verba que vem para o partido fazer a campanha seja dividida proporcionalmente ao número de candidatos brancos e ao número de candidatos negros. Se você acha que isso é errado, que isso é um absurdo, é com você mesmo que eu preciso falar. Assista esse vídeo, vem comigo. Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Meu nome é Roberto Cardoso, vou direto ao assunto, tá? A Benedita da Silva conseguiu uma vitória no TSE. As campanhas brasileiras são financiadas com dinheiro público, né? Existe o financiamento público de campanha. Então, todo partido recebe uma verba. Essa verba é a única verba que pode ser usada. Pessoas físicas podem doar, mas empresas não. Então, se você quiser dar do seu bolso, você pode dar alguma coisa, tem que ser registrado, bonitinho, mas empresas não podem doar. Tá certo. Financiamento público de campanha. Mas ela conseguiu com que a verba seja usada proporcionalmente de acordo com a quantidade de brancos e negros da chapa. Porque hoje a verba vai para o partido, se eles falarem, vamos investir nesse candidato porque ele tem mais chance, bota tudo nele. Aqueles outros ali, bota alguma coisa só para dizer que é candidato, o partido acaba fazendo isso. E ela conseguiu que não. Se você der metade dos candidatos são brancos e metade são pretos, metade da verba para os brancos, metade da verba para os pretos. E é com você que eu quero falar quando você acha que isso é uma medida ingênua, que não vai mudar nada e que isso dá margem para fraude. Vamos lá. Os argumentos de quem é contra esse tipo de iniciativa, eu diria assim, que são até ingênuos. Sabe, eu vejo jornalistas experientes falando em veículos de comunicação como rádios, como TVs, portais de notícia, com opiniões assim que são bastante ingênuas e bastante superficiais, né? Do tipo assim, mas como é que eu vou saber então quem que é branco e quem que é preto? Todo mundo sabe quem é branco e quem que é preto, a sociedade sabe quem é branco e quem é preto, porque todo preto tem histórias de discriminação, de preconceito para contar. Então a sociedade sabe, né? A sociedade sabe muito bem. Eu não sei por que essa dúvida, como que eu vou saber? Na hora do preconceito, na hora de não dar emprego, na hora de dizer, você trabalha aqui para uma pessoa só por causa da cor da pele, todo mundo sabe quem que é branco, quem que é preto. Mas na hora de dar direitos para a pessoa, aí como que eu vou saber? Né? Na hora de dizer, aqui não é seu lugar, vá fazer tal coisa, todo mundo sabe a cor da pele da pessoa. Na hora de dar direitos, ninguém sabe. Esse argumento eu acho talvez o mais ingênuo. O segundo mas isso vai dar margem para fraude? Né? Porque eu posso colocar então alguns negros lá assim que não são negros tal, e eu vou fraudar, essa regra vai acabar não funcionando. É verdade. É verdade. Pode ter fraude? Pode. Como se eu for pegar um empréstimo num banco, pode ter fraude, e como uma eleição, pode ter fraude também. Qualquer processo pode ser fraudado. Não tem nada que uma pessoa feche que outra não possa abrir. Não existe uma porta onde não dá para ninguém passar. É assim. Fraude sempre pode ter. Aí o que você tem que ter? Mecanismos de controle e de fiscalização. Então, por exemplo, um banco não sabe que ele pode ser fraudado quando ele concede um empréstimo? Ele sabe, mas ele tem mecanismos de controle e de fiscalização para que as fraudes não aconteçam. Uma eleição pode ser fraudada? Pode. Pode ser que alguém tente fraudar. Então você tem que ter mecanismos de controle e fiscalização para que a fraude não aconteça. Mas eu não posso deixar de fazer alguma coisa porque essa coisa pode ser fraudada. Sempre pode existir fraude em qualquer coisa. Você tem que fiscalizar. E é importante que essa decisão tenha vindo logo do TSE, porque é quem entende de eleição. É quem entende do processo eleitoral e é quem vai controlar isso tudo. Então o TSE vai ficar em cima para saber isso está certo, isso não está. Como, por exemplo, no caso dos laranjas do PSL. Muitas pessoas não sabem o que aconteceu, mas eu vou explicar rapidamente que é um bom paralelo. A legislação determina que 30% de todas as vagas que um partido coloca para disputar a eleição necessariamente tem que ser preenchidas por mulheres. 30%. Então, por exemplo, se eu tiver 100 candidatos, desses 100 tem que ser no mínimo 30 mulheres, no máximo 70 homens. O que aconteceu com o PSL nessas últimas eleições? Eles pegaram mulheres que não tinham a menor intenção de ser candidatos só para dar o número mínimo que precisava.
Só que essas candidaturas recebem dinheiro. E como essas mulheres não queriam ser candidatas, usaram esse dinheiro para os homens. Então veja, nós ficamos numa situação em que você estava driblando a lei duas vezes, porque tem que ter candidatura às mulheres. E na prática não tinha. Tinham lá pessoas inscritas, mas elas nem queriam ser candidatas, era só para constar. E mais, o dinheiro que foi para elas, que seria para equilibrar uma balança entre homens e mulheres, estava sendo utilizado para os homens. Então você não tinha as mulheres, mas tinha o dinheiro que ainda era usado por homens. Agravava a situação. O TSE achou, está lá parado, isso pode caçar a chapa. Não, talvez chegue no Jair Bolsonaro, mas os deputados que forem eleitos podem ser cassados sim, está lá para ser votado. Qual que é a diferença dessa lei que a Benedita da Silva fez? É exatamente isso. Não vai permitir que esse dinheiro todo, eu tenho X candidatos, não vai permitir usar o dinheiro onde eu bem entender. Obrigatoriamente vai ter que ser usado ali. Então se alguém falar assim, eu quero ter um candidato negro aqui porque precisa ter, mas eu vou usar a verba onde eu quiser. Não, vai ter que usar ali. Você entendeu? Se eu tiver 2 candidatos, um branco e um preto, essa verba não pode ir toda para o branco, ela vai ter que ser usada ali. Evita exatamente um problema que já acontece. Ela não cria problemas novos, ela evita um problema que já acontece no caso das mulheres. E aí tem o outro argumento que é extremamente ingênuo, que eu não sei como é que gente preparada fala isso. Mas agora a gente vai ter todas as categorias tendo seu privilégio, porque se você é mulher tem cota para você, se você é negro tem cota para você, se você for indígena, se você for vesgo, se você for gago. Vamos lá. Não são privilégios, tá? Por que não são privilégios? Porque uma coisa é você fazer uma lei que tenta fazer justiça, outra coisa é você querer garantir privilégios. Aqui claramente você está fazendo justiça e não garantindo privilégios. Por que eu posso dizer isso? Porque esse país, ao longo de sua história, fez leis que criaram esse cenário. Existe a necessidade de você ter, sim, por lei, você tem que ter candidaturas femininas, porque por muito tempo só homens participavam da política. Mulher sequer votava. Mulher não tinha direito nem a votar, quanto mais de ser votada. Então você tinha um cenário só masculino. E se você deixasse daquele jeito, continuaria sendo só masculinos. É a obrigatoriedade de ter candidatas mulheres que foi colocando aos poucos, ainda é pouco. Mas esse pouco só foi conseguido por causa dessa lei que ajudou a colocar lá. Os partidos são obrigados a ter candidaturas mulheres e elas começam a se eleger. Nos casos do negro é a mesma coisa. Esse país fez leis proibindo que essas pessoas disputassem eleições. Como que isso foi feito? Olha só. No começo, você não dava educação. A partir de 1836, 1838, começaram a ser feitas leis proibindo preto de estudar. Tinha lei. Não é que não gostavam que estudasse. Tinha lei proibindo preto de estudar. Depois, você não dava direito a votos a quem não tivesse dinheiro. E como você tinha um pessoal que estava saindo ali da escravidão, você também não conseguia que eles tivessem a renda necessária para votar. E em 1881, a Lei Saraiva proibiu o analfabeto de votar. Então, mesmo que esse preto trabalhasse, prosperasse, conseguisse ter renda para ser uma daquelas pessoas, o voto era censitário, era por renda. Mas como ele era proibido de estudar, a Lei Saraiva proibiu o analfabeto de votar. Então você proíbe o preto de estudar e proíbe o analfabeto de votar. Você tira essa pessoa da vida política, você prejudica essas pessoas. A lei foi feita para prejudicar. Então hoje você tem que compensar isso, porque esse cenário embranquecido e masculino não é por acaso. Esse cenário foi criado com leis. Esse país falou, o privilégio é só dessas pessoas. Só homens brancos e com renda podem votar e podem, portanto, participar da vida política desse país. Por isso que hoje nós temos que trabalhar para compensar injustiças que não existem simplesmente porque elas existem. Dá a impressão que é assim, a mulher se interessa menos. Mas se o preto quiser, ele se candidata, ele vai lá e vai ser eleito. A situação foi feita para que eles ficassem de fora. Eles eram proibidos de votar. Eles eram proibidos até de estudar. Eles eram proibidos de participar da vida política. Então você não tem essa tradição. Sabe, quando eu não tenho ninguém na minha família que fez faculdade, é difícil eu querer fazer faculdade. Não é porque, não, mas aqui todo mundo trabalha com
com trabalho braçal mesmo, eu quero é trabalhar com coisa braçal. É muito difícil se ninguém na sua vida é da política, se ninguém da sua família trabalha, faz isso, estuda, faz aquilo, é difícil que você seja. Então você precisa realmente ter esse incentivo, que foi o que a Benedita da Silva conseguiu. Quando ela falou, a verba vai ter que ser dividida, quer dizer, esse dinheiro tem que ser usado aqui, ela está corrigindo uma distorção. Ela não está dando brecha para fraudes, ela está corrigindo uma distorção. Porque hoje o que acontece com as candidaturas femininas é isso. O partido estava usando para lá. É errado. Mas agora isso não há possibilidade de acontecer. Vai ter que ser usado ali. É possível que assim exijam candidatos pretos que sejam usados como laranja? É possível. Aí tem o TSE que tem que agir. Mas a gente não pode deixar essas pessoas de fora da vida política desse país simplesmente porque é possível que algum partido vá fraudar. Quem fraudar tem que ser punido. E ponto final. Tá? Nós queremos muitas Beneditas da Silva. Nós não queremos simplesmente que assim ela seja a primeira vereadora, a primeira deputada, a primeira governadora, a primeira senadora. Ela não tem que ser a única sempre. Ela não tem que estar na solidão sempre. Ela tem que ser uma entre tantas. E tem que ter candidatura feminina e tem que ter candidatura de preto, sim. Ah, mas e se ele tiver eleito no meio desse peito mais um Hélio Negão da direita, não sei o quê? Aí as pessoas votam em quem quiserem, né? Mas você não vai tirar essas pessoas da política. Simplesmente essas pessoas quiserem votar errado mesmo assim, aí é o direito de cada um. Não vai garantir com isso que vai eleger gente boa, vai eleger gente boa, gente ruim, como em qualquer eleição. Mas você precisa ter um país mais com a cara que ele realmente tem. Você tem que ter no cenário político uma representação melhor do que é o Brasil. Você não pode sempre falar com líderes de partidos, eles são sempre homens e brancos. Alguma coisa está errada. O nosso país não é assim e o povo precisa estar representado. O povo venceu. O povo brasileiro venceu. O povo brasileiro vai estar mais representado na política e nós devemos isso a Benedita da Silva e a sua batalha incansável. Tá certo, meus amigos? Agora no final do vídeo eu vou deixar o link aqui na descrição para você apoiar o canal. Tem o link do Apoia-se aqui embaixo. Fica a seu critério. Valeu? Um grande abraço, eu já fui!